Continuando essa parte de termodinâmica, a gente agora passa por um novo capítulo, é o capítulo da segunda lei da termodinâmica. Antes de estudar a segunda lei, a gente vai ver a definição de entropia. Por que a gente precisa de uma outra lei da termodinâmica, fora aquela lei zero e a primeira lei, né? Lembrando que a primeira lei é uma lei que fala sobre a conservação de energia, enquanto a lei zero é uma lei mais básica do que a primeira lei, que é o que permite o funcionamento de termômetros, né? Então a gente vai ver primeiro essa parte de entropia, depois a gente estuda a segunda lei. E aí a gente vai começar com conceitos, né? Por que a gente precisa definir uma nova grandeza, que é essa entropia, e por que a gente precisa de uma segunda lei. Então vocês vão perceber que aqui a gente tem muito texto, né? Na verdade, tive que escrever muito. Se você abrir o capítulo também do livro sobre a entropia, vocês vão ver que não tem muita conta. É muito... tem muito conceitos, tem muita teoria, muito texto mesmo, né? Isso porque a gente precisa entender por que a gente precisa da segunda lei, certo? E a gente fala muito em sistema também, então sistemas termodinâmicos pode ser qualquer coisa, certo? Bom, a gente vai continuar aqui. O que a gente sabe das experiências de laboratório, não só de experiência de laboratório, mas também experiência do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, é que um processo, um determinado fenômeno, ele só ocorre em uma direção, temporal. O que significa isso? Significa, por exemplo, que se você assistir um filme ao contrário, você vai perceber que o filme está ao contrário. Certo? Por quê? Porque você vai perceber que as coisas estão acontecendo numa ordem que não é a sua ordem natural. Então, processos... É comum que alguns processos tenham um sentido temporal, vamos dizer assim, é que eu estou chamando de natural, depois eu vou definir de uma forma mais física o que é essa ordem natural, certo? Então, se você rodar para trás um filme, você possivelmente vai ver pessoas andando para trás, objetos subindo do chão para um topo de uma mesa, vai ver pipoca se tornando grãos de milho e talvez até estilhaços, né, se juntando e formando uma bomba. Tudo acontecendo num sentido que não é o seu sentido natural, né, numa direção temporal que não é a sua direção natural. Então, cada um desses processos tem um sentido natural para ocorrer. Daí o termo, muito usado quando a gente fala da segunda lei e de entropia, um termo que é a seta do tempo, ou seta temporal, que a gente vai estudar nesse tópico, certo? Então, existe uma seta, uma direção natural para as coisas acontecerem. Então, perceba o seguinte, que todos esses processos que eu falei aqui, se você rodar um filme ao contrário, e mesmo que você perceba que o filme está ao contrário, ou seja, que a ordem não é a ordem natural, esses fenômenos não estão violando a primeira lei, que é a primeira lei da termodinâmica, que é a lei que fala da conservação de energia. Então, quando alguma coisa que está no chão de repente sobe para o topo de uma mesa, ela não está quebrando, vamos dizer assim, né, a primeira lei. Ainda assim está obedecendo a primeira lei. Quando uma pessoa anda para trás, certo? E assim por diante. Esses processos a gente percebe que eles não estão nessa ordem, mas eles não estão interferindo na primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Então daí a gente já percebe que a gente precisa de uma outra lei, certo? Para explicar essa seta temporal. Por isso que a gente precisa da segunda lei da termodinâmica, para explicar esses processos, ou a direção desses processos. Então, para entender a seta do tempo, vamos estudar fenômenos mais simples, né, do que esses exemplos que eu dei em um filme. Então, esses exemplos aqui, na realidade, se você rodar um filme ao contrário, a gente vai ver vários fenômenos. A gente não está... um filme normalmente não mostra uma coisa simples ou uma coisa só, né? Então, você vai ter uma pessoa andando para trás,
né? A pipoca se tornando milho, um objeto subindo ao invés de cair. Esses processos normalmente são bem complicados. Para estudar, a gente vai ter que procurar fenômenos que apresentem ainda essa seta temporal, mas que são mais simples de se estudar. Por exemplo, a gente sabe da experiência do dia a dia, do cotidiano, que se você pegar uma xícara de café quente, a sua mão não vai ficar mais fria, que é o que aconteceria, que é o que acontece quando você segura um gelo, por exemplo, ela fica mais fria. Então, se você segura uma xícara de café, sua mão não fica mais fria, certo? Mesmo que a conservação de energia seja obedecida, ou seja, mesmo que a primeira lei seja obedecida. Então, a gente sabe da nossa experiência do dia a dia que o que acontece é que um corpo mais quente passa calor para um corpo mais frio. Então, se você segura uma xícara de café quente, você está recebendo calor da xícara de café. Então, essa é a ordem natural das coisas, certo? Então, esses fenômenos mais simples de se estudar porque envolve apenas a transferência de calor. No caso, por exemplo, de uma transição milho-pipoca ou pipoca-milho, além da transferência de calor necessária, é claro, né? Mas você tem reações químicas e pode ter outros processos lá dentro. Então, é um pouco mais complicado. A gente vai pegar exemplos aqui, então, mais simples, envolvendo apenas transferência de calor, e aí a gente vai estudar essa seta temporal a partir daí. Então, antes de falar, né, sobre essa segunda lei, que é a lei que diz, a segunda lei da termodinâmica, que é a lei que diz a ordem em que esses processos ocorrem, a gente precisa de uma nova grandeza termodinâmica. Então aqui a gente vai definir uma nova grandeza termodinâmica chamada entropia, certo? Cuja definição é a seguinte, na realidade ela é definida, a variação dela que é definida dessa forma, né? Então, cuja variação, né, da entropia é definida dessa seguinte forma, ΔS, porque é a variação. Então, ΔS, todo mundo já sabe que esse ΔS significa o valor da entropia num estado, ou né, no estado final, menos o valor da entropia no estado inicial. Então, definição dessa variação é igual a integral, saindo desse estado inicial até o estado final, de dq, então isso aqui é um valor infinitesimal do calor, certo? Sobre temperatura. Essa é a definição da variação da temperatura, ok? Onde Q, aqui, é o calor transferido para o sistema, se ele for positivo, ou perdido pelo sistema, se ele for negativo. T é a temperatura, certo? Em kelvins, não é... Então a temperatura aqui na escala absoluta, ok? Porque assim ela sempre vai ser positiva. Né? Lembrando das nossas aulas de calor e temperatura, que a gente pode definir escalas, e aí o zero da nossa escala pode representar algum significado físico, pode ter algum significado físico. Por exemplo, na escala Celsius, zero dessa escala representa o ponto de fusão da água. Nessas escalas você tem temperatura tanto positivas quanto negativas, mas na escala absoluta, quando ela é dada em Kelvin, ela sempre é positiva. Certo? Então aqui a gente tem essa condição que T sempre é positivo. Daí a gente tira o seguinte, sem saber muito ainda sobre essa equação, a gente vai resolver essa equação para casos específicos, mas sem saber muito sobre ela, eu já sei o seguinte, como o T sempre é positivo, se o calor é fornecido ao sistema, essa variação aqui é positiva. Porque dq vai ser positivo, então ΔS é positivo. Se é um calor retirado do sistema, então você tem uma diminuição de entropia. Certo? Então, ΔS é maior do que zero se o calor é maior do que zero, ou seja, a entropia aumenta, né? Porque ΔS é maior do que zero, ΔS é S final menos S inicial. Se isso aqui é maior do que zero, significa dizer que S final é maior do que
o S inicial. Então a entropia está aumentando. Então a entropia aumenta quando o calor é transferido para o sistema. Ok? Bom, aqui a gente supõe, certo? E toda segunda lei, né, da termodinâmica é baseada nessa suposição. A gente supõe que essa nova grandeza, que a gente está chamando de entropia, seja uma variável de estado. O que é uma variável de estado? Por exemplo, volume, pressão, temperatura e energia interna são exemplos, né, de variável de estado. Variável de estado é uma grandeza termodinâmica que só depende das outras variáveis de estado. Ele não depende da forma como o sistema chegou naquele estado. Então, se você tem um gás, um determinado sistema termodinâmico que é definido por essas grandezas, por essas variáveis de estado, então esse seu sistema ele tem um determinado volume, ele tem uma determinada pressão, ele tem uma determinada temperatura, ele tem uma determinada energia interna e, óbvio, ele tem uma determinada entropia, certo? Com isso aqui são variáveis. Então, se você varia ou muda, né? São variáveis de determinado sistema termodinâmico. Se você muda uma dessas variáveis, certo? Você está saindo de um estado. Então, estado aqui, né, não é o estado físico que a gente estudou nos capítulos passados, né? De sólido, líquido e gás. Estado aqui é simplesmente um conjunto, certo? Dessas variáveis de estado. Se você imaginar que a gente está num sistema de referência, vou abrir aqui uma coisa. Então, se você imaginar, por exemplo, que a gente tem um sistema de coordenada, certo? Só que ao invés de escrever x, y, z, a gente escreve aqui pressão, volume, temperatura, certo? E, claro, pode colocar energia interna, entropia, só que aí a gente teria que ir para 4, 5 dimensões. Então, estado é simplesmente um determinado ponto nesse sistema de coordenada. Então, estado é definido por um conjunto de P, V, T, nesse sistema, mas se a gente quiser colocar de uma maneira mais geral, é P, V, T, energia interna, entropia e assim por diante. Certo? Então, o estado que a gente está chamando aqui é simplesmente um dado valor para cada uma dessas variáveis de estado. Muito bem, o que é uma variável de estado? É quando cada uma delas só depende das outras. Então, a pressão é função das outras. A pressão de volume, temperatura, energia interna e entropia e assim por diante. O volume é uma função da pressão, da temperatura, da energia interna, da entropia e assim por diante. Temperatura, mesma coisa. Certo? Então, isso é uma variável de estado, certo? Então, ele não depende, veja, se você tiver um ponto nesse sistema de coordenada que representa um determinado valor de P, T e V, certo? E o sistema, de alguma forma, sai para outro ponto, vai para um P', T' e V', certo? Esse caminho se chama processo. Então é quando você sai de um estado e vai para outro estado, ou seja, para um ponto nesse sistema de coordenadas para outro ponto. Certo? Aí a forma, você tem várias formas. Você pode andar em linha reta, você pode andar em linha curva. Certo? A forma como você sai de um estado para outro é chamada de processo. Né? Processo termodinâmico, estado termodinâmico. Então essas grandezas, essas variáveis de estado não dependem da forma como você chega num determinado estado, ele só depende dos outros estados, certo? Então a gente está supondo aqui que a entropia obedece a essa mesma condição, assim como o volume, a pressão, a temperatura e a energia interna obedecem. Ok? O que significa dizer que essa equação que a gente acabou de ver, que é a definição da variação de entropia, certo? Ela é válida tanto para processos, tanto para um caminho como para um outro caminho, tanto para um processo como para outro processo. E a gente vai estudar agora dois tipos de processos, chamados processos reversíveis e irreversíveis. Certo? Eu vou explicar agora o que é cada um, o que significa cada um desses dois processos, mas
Antes de explicar o que é esse processo, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: já que eu estou supondo que a entropia é uma variável de estado, eu saí de um estado inicial e ir para um estado final, então esse I e esse F, que são dois pontos naquele sistema de coordenada que eu desenhei. Então, você pode chamar isso aqui de inicial e final, ó, certo? Então, já que eu estou supondo que a entropia é uma variável de estado, ela não depende do caminho que eu fiz o sistema passar para sair de um estado inicial, né, sair de um estado inicial e chegar no estado final. Ela só depende do estado inicial e final. Então, se esse processo for um processo irreversível ou reversível, desde que o estado inicial e final sejam os mesmos, eu tenho a mesma variação de entropia. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que a variação de entropia por um processo reversível é igual à variação de entropia por um processo, ou por um caminho irreversível, desde que o inicial e o final sejam o mesmo em ambos os caminhos. Certo? Ainda vou explicar o que é um processo reversível e irreversível, mas de antemão é simplesmente um caminho onde eu saí de um ponto e cheguei a outro ponto. Certo? Então são dois caminhos distintos, mas como eu estou supondo que a entropia é uma variável de estado, por definição de variável de estado, isso aqui, certo? É o mesmo, independente do caminho. Ok? Então isso vai facilitar muito nossa vida aqui para se calcular a entropia de processos, porque é comum que a gente tenha processos irreversíveis, mas aí a gente pode tratar esse processo irreversível, né, através de fazer o sistema, né, passar por um processo reversível, mesmo que ele vá indo para um outro caminho, mas aí você consegue calcular qual é a variação de entropia que aquele processo irreversível que você estava inicialmente interessado, né, mas não sabia calcular, aí você consegue calcular se você fizer esse sistema passar por um outro processo reversível. Muito bem, então vamos ver o que são esses processos reversíveis e processos irreversíveis, certo? Então, processos reversíveis, quando a direção, certo? Então, do processo pode ser invertido e o sistema voltar ao seu estado inicial. Veja, essa direção aqui não necessariamente é a direção temporal. Eu estou pensando agora, se você imaginar o sistema de coordenada, um ponto inicial e um ponto final, né? Você seguir por um caminho, saindo do ponto inicial e chegando no ponto final, e você volta pelo mesmo caminho. Então, o que você está... Quando você sai de um ponto inicial e percorre uma determinada trajetória nesse sistema de coordenada, você está alterando as variáveis de estado, certo? Ou uma, ou duas, ou todas elas. Você pode alterar, eventualmente, alterar só uma delas, certo? Ou duas, ou todas elas. E aí supõe que você consegue voltar pela mesma trajetória. Certo? Então essa é a direção aí que eu estou me referindo aqui. Quando a direção do processo pode ser invertido e o sistema voltar ao seu estado inicial. Então isso aqui é a definição de um processo reversível. Então normalmente isso é obtido em processos lentos. Certo? Então, às vezes o que a gente está interessado é calcular isso de um determinado sistema físico que a gente não sabe calcular porque é um processo irreversível, mas a gente faz aquele mesmo sistema percorrer um outro caminho, desde que ele seja reversível, a gente pode calcular a variação de entropia que a gente está interessado aqui, certo? Então, normalmente essa variação aqui, que a gente consegue calcular, são processos lentos, certo? Porque o contrário disso, um processo rápido, ele possivelmente é irreversível. Então esses processos reversíveis normalmente são processos lentos, quando é possível induzir, né, a variação ou as mudanças infinitesimais nas variáveis de estado.
Então a gente consegue controlar essas variações. Se for uma coisa, uma mudança abrupta, a gente não consegue controlar isso. Se a gente não consegue controlar, ele não é mais um processo reversível. Bom, a todo instante, durante esse processo lento, certo? Onde a gente consegue induzir mudanças infinitesimais nas variáveis de estado, a todo instante o sistema está em equilíbrio térmico com o ambiente. É uma característica dos processos reversíveis, certo? Processos reversíveis são processos idealizados. Então é como um sistema sem atrito, certo? Pois há sempre um grau de irreversibilidade, mas é possível que esse fator, né, seja desprezível e a gente consiga, quer dizer, um caminho reversível, ele é idealizado, ele sempre tem algum fator de irreversibilidade nesse caminho, mas é possível fazer, né, desde que esses processos sejam lentos, é possível fazer com que esse fator seja desprezível. Então, é um análogo mecânico a esse tipo de processo é os sistemas sem atrito que a gente considera quando a gente estuda mecânica, né? Então, o atrito sempre está lá, mas a gente pode imaginar facilmente um sistema onde você, né, despreza, onde esse atrito seja desprezível. Em processos reversíveis cíclicos, certo? Então ele sempre volta para aquele estado. Em processos reversíveis cíclicos, tanto o sistema quanto o ambiente voltam ao estado inicial. Então o sistema e o ambiente voltam ao estado inicial, certo? Em processo, agora sim. Em processos irreversíveis, o sistema nunca está em equilíbrio térmico, certo? E claro, pelo próprio nome, e não pode inverter a direção do processo, né? Veja, isso aqui foi o que a gente chamou no início desse vídeo de direção natural de um determinado processo, né? Quando a gente pediu para você imaginar um filme voltando para trás, então uma pipoca se tornando milho e assim por diante, uma coisa caindo, subindo para o topo de uma mesa, sozinha, né? Sem ninguém pegar. Isso é o que a gente chamou de direção natural. Então, aqueles processos são processos irreversíveis. Então, não é, veja, isso vai ficar mais claro quando a gente for estudar a segunda lei. Não é, processo irreversível não significa dizer que ele nunca não é possível de ser feito, mas significa dizer que ele não é possível de ser feito espontaneamente. Claro que um objeto no chão ele pode voltar para o topo de uma mesa. Como? Você pega com sua mão e coloca no topo da mesa, certo? Então a sua mão inverteu essa direção natural, né? Inverteu esse processo aqui. Só que não foi um processo espontâneo. Vamos supor que seja uma caneta aqui, né? Caneta ela cai se ela rolar de uma mesa, né? A mesa, vamos supor, ela pode estar um lado mais alto do que a outra, ela rola até cair no chão. Ela não vai espontaneamente voltar do chão para o topo da mesa, certo? Não quer dizer que ela não possa fazer isso. O exemplo que eu dei é simplesmente você pegar com sua mão e coloca de volta do chão, coloca ela de volta no topo de uma mesa. Só que ela não fez isso de forma espontânea, ok? Essa questão vai ficar mais clara quando a gente for falar sobre a segunda lei. Aqui, por enquanto, a gente está tentando entender por que a gente precisa de uma segunda lei e o que é uma entropia, certo? Bom, muito bem. Processos irreversíveis, o sistema nunca está em equilíbrio térmico e não pode, portanto, né, inverter a direção do processo. E uma outra coisa é que é possível você ter processos cíclicos irreversíveis, certo? É possível você fazer com que, se você imaginar de novo aquele sistema de coordenada, certo? Então, o que é o processo cíclico? É um sistema que sai desse estado, percorre algum caminho, vai para um estado final e depois volta por outro caminho, por exemplo. Certo? Então é cíclico
Porque ele volta, não pelo mesmo caminho, mas ele volta por um caminho diferente, mas ele volta para o estado inicial. Então, se esse for um processo reversível, quando você volta para o estado inicial, você recupera tanto o estado do seu sistema como as condições do ambiente. O ambiente aqui, porque a gente está considerando que o sistema está num ambiente onde pode ter troca de calor e trabalho com o ambiente, certo? Já em processos irreversíveis, cíclicos, você consegue fazer com que um estado saia de um sistema saia de um estado inicial, percorra um caminho irreversível, chegue no estado final e volte por outro caminho irreversível. Ele voltou para o estado inicial, certo? Pode ser o mesmo estado inicial de antes. Só que para fazer isso você precisa mudar de forma permanente o seu ambiente, certo? Você não consegue, num processo irreversível, voltar para o estado inicial do sistema e do ambiente. O que significa dizer que você precisa ter um custo. Então o ambiente aí pode ser sua conta de energia, por exemplo. Então você tem uma geladeira ou qualquer outro processo eletrodoméstico que ele trabalha, né, tem algum processo cíclico, ele percorre um processo cíclico, mas a uma custa de alguma coisa externa. Você precisa de uma energia externa. E por isso você paga uma conta de energia. Certo? Então, em processos irreversíveis, você consegue sim voltar para o estado inicial, mas não o estado mais ambiente. Então, você paga aqui pelo preço do ambiente, né? Muito bem, agora cálculo de ΔS, da variação de entropia. Certo? Vamos pegar os casos mais simples. Em processos isotérmicos. Por exemplo, no caso de calor latente, quando a gente tem uma transição de fases, onde a temperatura é constante. Certo? Então, considerar nessa integral aqui a temperatura constante, o T, né, a temperatura, sai da integral, você tem a integral de dq, que é simplesmente o ΔQ. Esse ΔQ é o Q final menos o Q inicial. Então, a forma de resolver essa equação da variação de entropia mais simples é através de processos isotérmicos. Então, a temperatura é constante, você sai da integral. Ok? Ou você pode ter um processo com pouca variação de entropia. Aí você diz que a temperatura é mais ou menos constante, aí você diz que, apesar dela variar de uma temperatura inicial para uma temperatura final, você pega um valor médio, se T, I e TF não são muito diferentes um do outro, você diz que aqui é basicamente a temperatura média é mais ou menos constante. Então isso aqui é aproximadamente isso aqui. A mesma condição de antes. É como estou considerando que a temperatura é aproximadamente constante, ela sai da integral. Então a gente tem, por isso que esse sinal não é de igual, certo? É aproximadamente. Mas eu estou supondo aqui que a variação de temperatura é tão pequena que isso aqui é quase igual. E claro que o caso mais geral é quando essa temperatura muda, né, muito ao longo do processo, né, de sair do estado inicial para um estado final. Então, nesse caso, se ele varia muito, eu não posso tirar a temperatura da minha integral, certo? Então é necessário aí conhecer essa função para integrar. Então, nesse caso, a gente precisa resolver para alguns casos especiais. Eu vou resolver aqui para um caso especial, que é do gás ideal. Como é que a gente resolve essa equação aí da variação de entropia para um caso especial, que é o do caso ideal, certo? Muito bem, o gás ideal é aquele onde existe essa relação, né, entre essas três variáveis de estado. A pressão, o volume e a temperatura, dado por essa equação aí, certo? Onde, então, PV igual a nRT, onde o N é o número de mols do seu sistema, então é basicamente massa, né, do seu sistema, e o R é uma constante, certo? Nessas unidades aqui, Joule por mol por Kelvin, certo? Essa constante é 8,31. Então é chamado constante universal dos gases.
certo? Lembrando que a equação... Então pronto. Então a gente vai resolver esse problema aqui para um gás ideal, certo? Lembrando a equação do calor sensível. Então, calor sensível, quando a gente estudou nos vídeos passados, é Q igual a mc ΔT, onde m é a massa do sistema. Nesse caso aqui, o calor é usado para aumentar a temperatura, não para fazer uma transição de fase, mas para aumentar a temperatura do sistema, certo? E aqui é a variação da temperatura. Massa, m é a massa do sistema e C é o calor específico daquela substância. Certo? Na forma diferencial, ou seja, para variações infinitesimais, a gente pode escrever um dq, né, que é uma variação infinitesimal de calor fornecida à substância ou retirada da substância, é igual a mc, então é a massa da substância e o calor específico da substância e a variação da temperatura. Daqui a gente pode escrever uma definição para calor específico, que é qual? 1 sobre massa dq dt. É uma definição de calor específico. Mas a gente vai partir ainda mais. Usando a primeira lei, também na forma diferencial, dE, onde é a energia interna, é igual a dQ menos dW. E aí eu vou escrever dessa forma, dQ é igual a dE mais dW. Certo? E para processos infinitesimais, a gente aprendeu nos vídeos passados que a gente pode escrever dW como PdV. Então é o trabalho infinitesimal. Certo? Então a gente vai usar essa relação aqui, que a variação infinitesimal do calor é igual à variação infinitesimal da energia interna mais PdV. Né? É o trabalho, a pressão constante e variando o volume. Substituindo o dQ nessa equação que a gente acabou de encontrar para o calor específico, e separando os dois termos, a gente tem esse primeiro termo aqui e o segundo termo. O primeiro termo é dE dt, 1 sobre m dE dt, lembrando que esse é a energia interna. Então esse primeiro termo aqui é a volume constante, já que toda a variação do volume está ocorrendo aqui, ó, nesse segundo termo. Certo? E o segundo termo fica P sobre M dV dt, lembrando que esse aqui é a pressão constante. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou separando o calor específico em dois termos. Um calor específico a volume constante e um calor específico a pressão constante. Eu posso inclusive chamar C igual a CV, ou índice V, certo? Que é a volume constante, mais CP, é índice P aqui, que é a pressão constante. A gente vai usar esse CV, certo? Então CV é 1 sobre M dE dt. É uma definição para calor específico a volume constante. Certo? Se eu trocar essa massa aqui, ó, pelo número de mols, esse aqui é o calor específico molar a volume constante. Certo? Você poderia usar outra letra aqui. Eu estou usando a mesma letra, mas eu estou deixando claro que é escrito de forma diferente. Certo? Então, essas duas equações aqui são definições do calor específico a volume constante. Certo? Um com massa, o outro usando o número molar, né? O número de mols. Dessa segunda aqui, eu posso escrever essa variação da energia interna dessa forma. N, número de mols, CV, calor específico molar, a volume constante, dt. Aí isso aqui eu vou jogar na primeira lei, ó. Então, aplicando na primeira lei aqui, então eu tenho dq igual a dE mais PdV. Substituindo dE por essa relação que a gente acabou de encontrar, a gente tem dq igual a NCV, que isso aqui são duas constantes, dt, que é a variação de temperatura, mais pressão vezes variação de volume. Então, isso aqui é feito a volume constante e isso aqui é feito a pressão constante. Então, substituindo agora sim, a gente substitui essa relação aqui, ó, na equação da definição da variação de entropia, dq. Substituindo dq por essa equação aí de cima, a gente tem integral de um estado inicial a um estado final, n, cv, são constantes, variação de temperatura mais pdv.
Então, esse aqui se separa em duas integrais, que fica essas duas integrais aqui de baixo. Então, fica NCV, integral de dt sobre t, ou seja, a variação de temperatura sobre a temperatura. Então, essa aqui esse tipo de função aqui nos dá um logaritmo natural, como resposta da integral, certo? E aqui eu tenho a integral de P dV sobre T. Aí aqui, de novo, eu tenho que aplicar a equação da lei dos gases ideais. A lei dos gases ideais, P sobre T, fica NR sobre V. Ó. Então, essa equação, aplicando aqui a lei dos gases ideais, a variação da entropia vai ser NCV, que são duas constantes nessa primeira integral, integral de dt, que isso aqui vai nos dar um logaritmo, da temperatura no estado final dividido pela temperatura no estado inicial, mais NR, isso aqui é a constante universal dos gases, isso aqui é o número de mols, então o número de mols aparece nos dois termos, certo? E integral de dV sobre V. Então isso aqui também tem como resposta da integral o logaritmo natural. Quando você aplica o integrando inicial ao final, fica o logaritmo natural de volume final mais volume, logaritmo do volume final dividido pelo volume final. Então a gente está usando essa relação aqui, que esse tipo de integral, certo? É o logaritmo natural de x. Só que aplicando os integrandos, a gente tem x final sobre x inicial. É essa relação que a gente está aplicando aqui. Então a gente tem aqui, certo? O cálculo da variação de entropia em um processo que não é isotérmico, não é a temperatura constante, certo? Então eu tenho que resolver a integral, mas que eu usei a relação dos gases ideais. Então se aqui o estado inicial do sistema tem um volume inicial, uma temperatura inicial, e ele foi para um estado final com uma velocidade, um volume final e uma temperatura final. E eu com esses 4 valores aí, então, e claro, com essas 3 constantes, sei qual é a variação da entropia. Ok?